vamos falar de educação com ele, que é professor, é um grande educador, é o meu amigo Paulo Teixeira. Olá, meu amigo Fernando Sérgio, muito bom dia para você e os demais ouvintes da Tupi. Perfeito. Paulo, você sempre fala aqui com a gente da educação, da necessidade de qualificação, todos nós entendemos assim. Você vê hoje o Estado brasileiro com problemas educacionais que as próprias pesquisas informam, né? Nós todos vemos isso. E eu perguntaria a você, professor de tantos anos, o que se deve fazer em termos políticos para mudar a situação da educação no Brasil e, consequentemente, qualificar um pouco mais, ou bem mais, o que seria desejável aos nossos jovens. Veja bem, Fernando Sérgio, os problemas no sistema educacional brasileiro são muito graves e isso acaba gerando um resultado bastante negativo, que vai se perpetuando aí de geração em geração. Não só para os professores que atuam nas escolas públicas e não recebem um salário adequado, mas é uma situação assim bastante catastrófica para todo o país. Isso afeta, como eu disse anteriormente, várias gerações. O problema é muito maior e mais grave do que possa aparentar. A greve dos professores que nós estamos acompanhando aí é apenas a ponta de um grande iceberg, Fernando Sérgio. Quer ver um exemplo? Quando existe cursos de pós-graduação, stricto sensu, por exemplo, ruins, no caso aí mestrado e doutorado, ou até algumas outras pós-graduações, a CAPES, que é um órgão do MEC, que é responsável pela gestão da qualidade desses cursos, impõe várias limitações e até existem casos do curso ser fechado. Quando existem cursos de graduação de baixa qualidade, o próprio MEC impõe limitações para as faculdades ou fecha o curso. Recentemente, aqui no Rio de Janeiro, nós pudemos acompanhar 2 grandes universidades que foram fechadas pelo MEC. Ou seja, há um controle específico e rígido com esses indicadores que são mais voltados para o ensino superior. Agora, podemos perceber, Fernando Sérgio, que quando um curso do ensino fundamental ou até médio é de baixa qualidade, e nós sabemos que isso aí está evidente e bastante visível no Brasil inteiro, simplesmente não acontece nada. O curso continua funcionando, as aulas continuam sendo ministradas, os alunos continuam fazendo suas provas, tirando notas regulares e passando, sendo aprovado e concluindo lá o ensino fundamental ou até o ensino médio, recebendo diploma e não sabendo nada. Ou seja, a concentração desses cursos, tanto fundamentais como médio, de baixa qualidade, nós sabemos que a concentração está nas escolas públicas. E um grande exemplo que eu poderia citar é o nosso próprio estado aí do Rio de Janeiro, um dos estados mais ricos da federação, que tem a sua capital conhecida no mundo inteiro como a capital cultural e tem um dos piores desempenhos do ensino fundamental e médio. Isso aí é vergonhoso, isso aí é bastante lamentável. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque essa exigência maior nos cursos de pós-graduação feita pelo MEC acontece por um detalhe, que talvez possa até passar de forma imperceptível. Normalmente os alunos de pós-graduação, em sua grande maioria, não são pessoas pobres. E quando são pessoas oriundas de classes menos favorecidas, essas pessoas possuem discernimento para exigir qualidade no curso, e exigem e cobram. E se o curso não tiver no nível adequado, eles vão em frente, começam a reclamar e a faculdade tem que se enquadrar. O mesmo acontece também com as graduações. Se um curso de graduação estiver mal das pernas, os alunos vão reclamar, mesmo sendo pobres. Por quê? Porque existe um esclarecimento maior. E é uma lógica perversa muito grande que a gente percebe. Por quê? Porque justamente os mais afetados são as crianças e adolescentes, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E o pior, Fernando Sérgio, os pais dessas crianças nem sempre conseguem julgar a qualidade do serviço porque não tem tempo de acompanhar os seus filhos. Como nós sabemos, né, o pobre levanta cedo para trabalhar, chega em casa tarde, cansado, e muitos deles sequer tiveram oportunidade de estudar.
desconhecem, talvez até por completo, o que é ensino de qualidade, porque também foram alunos de escolas públicas. Eles estudaram em escolas públicas e, infelizmente, também não conhecem o ensino de qualidade. Por outro lado, as crianças e adolescentes, esses mesmos que não têm condição alguma de julgar se o ensino que está sendo passado a eles é de boa qualidade. A educação de qualidade, Fernando Sérgio, no início da vida de uma pessoa, é um diferencial que vai gerar impacto em toda a vida daquela pessoa. E se o ensino, lá na base, o fundamental e o médio, tiver uma largada ruim, a competição será afetada drasticamente. Nós sabemos disso. A educação, como todos nós sabemos, isso aí não é novidade para ninguém, é um eficiente instrumento de mobilidade social. Poderia aqui citar o meu próprio exemplo do meu irmão Rubens Teixeira, que somos oriundos de uma classe pobre. Meu pai recebia menos de 2 salários mínimos para criar 6 filhos. Nossa. E com bastante dificuldade mesmo, ele nos deu uma educação pública, mas nunca desprezou o conhecimento. Levava para casa revistas velhas, revistas de notícias velhas, nos ensinava, nos estimulava a ler, e nós corremos atrás do conhecimento e começamos a estudar e correr atrás, fazer prova, e nós conseguimos ter uma mobilidade social. Então a educação é o meio mais eficiente do pobre conseguir mudar de classe social. Então, quando um governo, seja ele federal, estadual ou municipal, dá um ensino de baixa qualidade para as pessoas pobres, isso aí é uma violência muito grave do Estado brasileiro a essas pessoas, a essas crianças e adolescentes, que está condenando essas pessoas a uma geração de pobres e a pobreza que vai passando de geração em geração. É uma violência silenciosa, é uma violência assumida no Brasil, e ninguém tem coragem de tocar nessa ferida com veemência. A grande maioria das nossas crianças estão sendo condenadas a serem pobres, terem baixos salários, baixo nível cultural e serem tratadas com o preconceito que existe contra o pobre no Brasil. Nós sabemos disso. Ou seja, na verdade, isso implica numa mudança de atitude, penso, até do próprio eleitor, né? Nós vamos ter agora as eleições de outubro e tomar consciência, né, verdadeiramente daqueles candidatos que tenham, digamos, um comprometimento com uma educação de um modo diferente, não é isso? É isso mesmo. Inclusive, o Fernando Sérgio, a falta de educação, ela causa uma certa ignorância em muitos eleitores, que eles não conseguem ter discernimento para escolher os seus próprios governantes, os seus próprios legisladores, né? Então, o que ocorre no Brasil, na verdade, é uma situação bastante covarde e condena as pessoas mais carentes a viverem sempre sofrendo. Eu poderia até citar aqui o exemplo que aconteceu em 2011, que o MEC, Ministério da Educação e Cultura, distribuiu para as escolas públicas, milhares de escolas públicas do Brasil, livros com erros graves de matemática. Eu poderia aqui citar como exemplo... E é a sua especialidade. Sim, um livro de matemática onde tinha a conta 10 menos 7 é igual a 4. 16 menos 8 é igual a 6. Isso aí foi algo assim abominável. Claro. E o MEC na época até mandou recolher os livros. E outra foi a questão dos erros crassos de português. Alguns livros de português didático distribuído tanto para o ensino fundamental como o ensino médio tinha erros graves nas frases. Estou aqui, por exemplo, tem uma frase escrita dizendo o seguinte, ó: nós pega o peixe, ou hoje menino pega o peixe. E o pior de tudo é que o Ministério da Educação na época emitiu uma nota dizendo que a linguagem do povo brasileiro, ela tem que ser flexibilizada, ou seja, existem regiões do Brasil em que as pessoas realmente falam dessa forma. Só que na hora de prestar um concurso, na hora de prestar o vestibular, quem está aplicando a prova não vai querer saber não vai se a querer pessoa, saber, claro. Justamente, entendeu? Se sabe falar de forma regional ou não, vai exigir a norma da língua portuguesa. Então, é uma violência muito grande que se faz com as crianças e adolescentes do nosso país, e isso precisa mudar. O eleitor precisa agora, nessa eleição, cobrar os seus candidatos a deputados estaduais, deputados federais, a governador e até a presidente da República.
Perfeito, eu acho que é isso mesmo, está com a razão. E nós temos que ter consciência disso, e o objetivo que nós temos é de conscientizar as pessoas. Eu quero agradecer a presença do nosso querido professor Paulo Teixeira, que não teve papas na língua não, tá? Trazendo essa informação que todos nós lamentamos, mas que eu acho que está nas nossas mãos a capacidade de mudar. Meu caro professor Paulo, se alguém quiser algum tipo de informação do amigo, como faz? Eu tenho a minha fanpage, que é Paulo Teixeira Rio, ou então também pelo e-mail pauloteixeirarj@gmail.com. Perfeito. Professor Paulo Teixeira, foi uma honra tê-lo no programa. Um abraço grande. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado nesse programa, Fernando Sérgio.